Bem-vindo ao Papo do Bem, um papo semanal onde a gente fala para líderes e profissionais que querem subir de nível. Aqui a gente fala sobre gestão e negócios na vida real. Eu sou o Thiago Cid e minha convidada de hoje é a Francine Bezerra. Bem-vinda, Fran. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. Que bom que você topou o papo. Eu estou ansioso para essa conversa aqui, porque eu já estou falando com um monte de gente, temas diferentes e tal, mas acho que você é a pessoa que eu mais queria falar neste momento para a gente entender o caos, porque a gente fala de gestão, liderança, enfim. Mas assim, hoje a ideia é que a gente fale sobre o caos desse mundo e o que as empresas estão buscando, o que eles estão vendo. Então, vou te apresentar rapidinho, vou falar do tema e depois eu queria que você se apresentasse também, porque melhor do que eu é você mesmo a se apresentar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo profissional valorizado pelo mercado, né? Olhando assim, quando a gente está vendo que o básico já não é mais suficiente, né? Assim, ainda mais por conta de AI. Então, como é que a gente não fica obsoleto e a gente se inclui nessa conversa? Então, a nossa convidada de hoje é a Francine Bezerra, formada em psicologia com MBA em gestão empresarial. Trilhou a carreira dela em grandes empresas de recrutamento, né? Não sei se eu posso chamar de headhunter, depois você diz. Então, a Fran, a gente tem... tem gente que não gosta, né? Mas enfim. Então, a Fran fundou há 10 anos a Dita, ela é CEO da Dita hoje, e fundou também a Elas no RH, que é um ecossistema feito para o RH, né? Para mulheres do RH. Então, Fran, queria que você se apresentasse rapidinho para o nosso povo aqui. Obrigada, Thiago. Assim, acho que o primeiro convite é quase que uma rabuda, né? Porque a gente fala de um tema tão delicado e ao mesmo tempo tão estressado dentro das empresas, mas é sempre uma honra estar com você, trocar com você. Eu tenho certeza que a gente sai de um lugar comum e vai aprender junto. Então é uma honra. E eu sou uma headhunter raiz. Eu acho que quando você traz, né, do básico de fazer, eu acho que talvez, já começando o nosso assunto até na apresentação, falte um pouco desse nosso olhar do básico bem feito, da gente estruturar, de ter um alicerce bem organizado. E meu alicerce foi esse, sempre vai ser, né? Eu sou headhunter raiz, eu comecei nesse mercado trabalhando com recrutamento e seleção em grandes empresas e eu entendi ali em 2016 que eu precisava de alguma coisa diferente, que só o ambiente que eu estava, as provocações que eu tinha, com a mentalidade que eu tinha, já não me cabiam mais. Eu precisava entender que caminho era esse que eu precisava percorrer e o empreendedorismo me pegou, né? Então, montar a Dita foi um grande desafio. Trabalhar num mercado que tem tantas concorrentes que são grandes e ao mesmo tempo tem uma porta de entrada que é muito baixa, que qualquer pessoa pode empreender no recrutamento e seleção, eu acho que foram me forjando a aprender a ser um profissional que tem uma curva de adaptação, uma flexibilidade e um olhar de estratégia diferente. Então, eu percorri esse caminho durante esses 10 anos. No ano passado, eu fundei o Elas do RH, também com essa visão de entender uma comunidade em que a gente pudesse se aproximar e falar e trazer um protagonismo de RH primeiro aqui no Rio de Janeiro, falar com mulheres que têm a mesma dor, que precisam se conectar e como a gente faz essa conexão, ainda mais no mercado de trabalho, né? A gente tem muitas competências técnicas que funcionam, mas as comportamentais e principalmente o relacionamento, às vezes a gente esquece de desenvolver. Então, a comunidade veio nesse sentido da gente fomentar um espaço de voz e protagonismo para mulheres. Legal, nossa, que pitch, hein? Muito legal. Você sabe que eu sou seu fã, né, Fran? Eu sempre falo isso, né? A gente vem de uma trajetória parecida e esse ímpeto e a agressividade que a gente tem, né, no dia a dia, assim, cara, vamos fazer acontecer, vai. Eu acho que já entrando aqui no tema, quando a gente fala de profissionais, lideranças e tal, eu acho que isso também já é, obviamente você entende muito melhor do que eu, mas acho que já é uma característica que não vai morrer, né? Independente de AI, a gente ficar obsoleto, o trabalho manual, o trabalho mais técnico deve estar reduzindo, então eu já queria começar puxando esse gancho, mas eu acho que esse ímpeto e a vontade de fazer e essa agressividade, né, eu brinco que é melhor empurrar, como é que é? Segurar um louco do que empurrar um burro, né? E essa frase foi maravilhosa, todo mundo ama essa frase, então acho que, parabéns pela trajetória. E já queria te ouvir começando com essa pergunta complexa, né? Assim, a tua história toda de recrutamento, você viveu, acho que, várias fases do recrutamento, né? Que você falou recrutamento raiz, o básico bem feito, as grandes empresas de recrutamento. E o que tem mudado, assim, na perspectiva das empresas com esse caos que a gente está vendo de AI, um monte de informação, acho que junto até coisas gerais, né? De geopolítica, coisas malucas. O que você está vendo, assim, que as empresas estão valorizando, as características? Como é que está esse mercado? Sim. Eu tenho conversado muito sobre isso em toda oportunidade, né? Eu acho, de não
num olhar de recrutamento e seleção, de entender o que a gente busca realmente hoje dentro do mercado, o que o profissional ele faz para se destacar, porque eu acho sinceramente que o humano ele não vai ser substituído. Eu acho que o obsoleto sim. Então eu não tenho uma preocupação, e quando eu converso com grandes profissionais de, nossa, minha função vai acabar, minha estratégia vai acabar, eu acho que não é o que, é o como. Talvez a forma que você faz mais espaço, mas se você for um excelente profissional, você vai se reinventar, né? Então, eu acho que as empresas, elas têm pedido isso, mas têm pedido isso. Eu entrei nesse mercado em 2007. E desde então, a gente não pede coisas diferentes. Você, como liderança, às vezes as pessoas ainda falam isso. Não, você sabe melhor do que eu. Eu falo, não, a gente sabe da mesma coisa. Porque quando a gente olha pro recrutamento, talvez sim, eu saiba porque eu sou especialista e faço só isso, mas quando eu olho para a liderança, para a estratégia, para saber o que eu espero das pessoas, está todo mundo querendo. Então, seja você um gestor, seja você o CEO da empresa, todo mundo quer um resultado através de pessoas. Então, eu acho que esse olhar dessa competência que a gente quer, eu tive até um bate-papo muito bacana com o diretor na semana passada de Talent Acquisition de uma grande empresa de varejo, a gente falava sobre isso, de entender como vai ser a carreira do futuro, e talvez não seja mais uma carreira técnica, vai ser uma carreira comportamental. O que o ser humano precisa ter de comportamento para que a inteligência artificial não venha tirar aquele espaço. Porque isso é inevitável, né? Funções estão acabando, mas são funções que não precisam de uma inteligência humana por trás, uma interpretação por trás, que muitas vezes, e com toda humildade eu falo isso, cara, em vários temas é muito melhor do que eu sou limitada em muitas coisas, Sim. mas o que ele não me substitui, né? Então, talvez a nossa primeira questão, o nosso primeiro questionamento tem que ser nesse lugar do que eu tenho de diferencial que o mercado ou que uma inteligência artificial não pode tirar de mim. Então, quando eu falo do recrutamento, quando eu falo desse olhar do básico bem feito da gente fazer, é porque às vezes a gente não está fazendo nem o que a gente deveria, então vem uma inteligência artificial e substitui a gente. Cara, o desafio fica maior. Mas deixa eu aprofundar um ponto aqui de curiosidade que eu acho que é interessante, né? Separando um pouco as camadas aqui, o que eu tenho visto bastante? Que esse lado mais técnico, e aí tem até um estudo da Anthropic e do próprio Fórum Econômico que fala um pouco das profissões que estão em risco, que, entre aspas, podem acabar, e fala das profissões que serão valorizadas. Aí eu vou fazer vários recortes, tá? Quando a gente olha para profissões que teoricamente vão acabar ou que serão questionadas, a gente está falando de programação, comunicação, design, enfim, uma série de coisas mais técnicas e tal que tecnologia vai resolver. Aí a gente vai pro lado assim, o cara que é pedreiro, encanador, marceneiro, cuidador de pessoas, essas são as preservadas por enquanto, né? Beleza, isso é uma coisa. A segunda coisa eu acho que numa camada de liderança, o que você narrou é mais fácil de entender, né? Porque assim, a liderança ela deixa de ser um pouco operacional e ela vira um pouco mais estratégica. Como é que a gente faz isso nessa camada abaixo? Assim, vamos supor que eu sou um analista de marketing, sei lá, de dados. Como é que a gente consegue trabalhar nessa camada, nessa história que você contou? Você acha que cabe, igual eu anotei aqui o que você falou, né? Resultado através de pessoas, é uma frase muito boa. Mas como é que essas pessoas podem... O que acontece com essa galera? Tá? Assim, entendeu? Assim, as divisões de... Sim, Vai. eu acho que tem um ponto de interseção, uma interface aí no meio do caminho, que é a nossa análise e a nossa interpretação. Vou trazer para o meu mercado, que talvez vai ser mais fácil para dar esse exemplo, né? Vamos. Quando eu olho para o recrutamento de seleção, e se eu olhar para aquele recrutamento de seleção base, né? Que eu divulgo um currículo, eu tenho uma grande massa para poder fazer, a inteligência artificial hoje faz muito melhor do que a gente por volume. Eu tive um exemplo até disso, assim, tem uma inteligência artificial que tem feito entrevistas em que ela conseguiu mapear, entrevistar, e dentro de um funil ali, ela falou, sei lá, acho que com 16 mil pessoas em um dia. Se eu pensar em uma pessoa, no melhor dos cenários, ela vai... Absurdo. Então, falando de entrevista, né? Uma pessoa que vai ficar exausta, mas ela vai conseguir fazer 8. Então, tem muita coisa que ela entra. Só que, em que lugar um analista júnior ele pode trazer um ganho para esse processo? Em que lugar ele consegue trazer uma pessoalidade para um processo seletivo? Então, sim, você tem um filtro, você vai ter ali uma base que você fazia antes, talvez, de triar milhões de currículos, passar o dia inteiro fazendo, que você não precisa mais. Mas qual é a sua estratégia de negócio? Que visão você pode trazer da humanidade mesmo, do que é pessoal, de entender aquilo ali e trazer um resultado? Em todas as reuniões que eu faço, voltando para o recrutamento de seleção, a demanda sempre eu não quero um candidato, eu quero uma análise. Então, o candidato, qualquer ferramenta traz, o LinkedIn te traz, né? O resultado que está ali, bacana. Sim. Você vai pegar a informação e ele vai te trazer um dashboard incrível. Mas qual é a sua análise em cima disso? Qual é a solução que a gente vai trazer? Qual é o desdobramento que a gente faz? Então, eu acho que se a gente for levar isso como verdade absoluta,
acabou, porque se a gente tem a inteligência artificial fazendo um papel que é júnior, a pessoa vai entrar como sênior, mas ela não vai ter experiência de mercado. Então, não sei nem como vai ser esse resultado para o futuro. Não sei como é que a gente Que faz loucura. essa conta, nem essa estratégia. Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar, e eu tenho trazido muito essa pauta dentro até do Elas mesmo, em que lugar a gente não pode ser substituído? Em que lugar a gente tem que reforçar o nosso comportamento? E aí eu acho que já vem de novo, né, de uma competência que a gente tem que trazer de adaptabilidade, flexibilidade, também de autoconhecimento e autorresponsabilidade para falar para a própria inteligência artificial, tipo, aqui não, aqui você não entra, aqui não, você não substitui. Então, acho que se a gente entrar numa vibe de, cara, vai ser substituído, vai funcionar, acabou. A gente não sei como é que vai ser esse futuro exatamente por isso, né, cara? Júnior eu tenho um papel, mas o sênior eu não tenho hora de voo e o que eu faço agora? Então, acho que é muito de um olhar em que lugar eu não posso ser substituída. Eu quero ser substituída no que eu tenho de gap que eu não quero me desenvolver. Então, assim, ele vai fazer uma conta muito mais rápida do que eu, ele vai criar um currículo muito mais rápido do que eu, mas qual é o meu papel nessa trajetória em que eu não quero ser substituído enquanto profissional, enquanto liderança, enquanto realmente futuro e entrega. E voltando só num ponto aqui que você falou, eu concordo 100% contigo, tá? Acho que essa é uma visão otimista e legal de ter, porque de fato é isso, né? E você sabe que eu vi uma pesquisa, era bem específico sobre aplicação de AI versus humano na camada de atendimento. Então era uma empresa de atendimento, né? Era uma área de atendimento de uma empresa, e a lógica deu assim: as pessoas que eram seniors, que eram os melhores, que mais desempenhavam melhor com a aplicação do AI, elas ficaram piores. E quem é júnior, que estava começando com a aplicação de AI, elas ficaram melhores. Então, o cara que está começando agora com o AI alavancou, ele vai mais rápido, ele aprende mais rápido, ele tem o auxílio. O cara que é melhor, ele quase que ficou preguiçoso. Então, aquela qualidade, o empenho, o desdobramento, a experiência que ele gerava para aquele atendimento, ele já deixa a AI fazer, então ficou meio, sabe assim, o de cima veio para baixo e o de baixo veio para cima, então ficou igual. Sim. Exato. Eu tenho essa reflexão para trazer, eu acho, assim, porque realmente é um incômodo que eu tenho, que eu acho que não é a ferramenta, é o uso dela, né? Eu acho que, cara, tudo que está chegando e a gente vê essa evolução ao longo dos anos, ela vem para poder acrescentar. O problema é como a gente usa, como a gente acomoda com esse uso. E vou trazer um exemplo que a gente viu em pouquíssimo tempo, né? Táxi Uber. Uber chegou porque tinha uma lacuna gigantesca do táxi daquele processo. Então, assim, a inteligência artificial chegou porque tinha uma lacuna gigantesca de demanda que a gente podia fazer melhor. Então, o próprio mercado de recrutamento, de novo, tem muita gente entrando porque tem muito espaço. Todo mundo sabe o que fazer, mas a gente não faz. Então, eu acho que tem nesse lugar também que faz com que a gente fique em alerta, exatamente desse exemplo que você trouxe, né? De o sênior... E a gente falando de geração também, né? Quem está chegando agora e quem é um bom júnior, que vai saber aproveitar, porque já vem nativo de uma linguagem, que já aprende essa tecnologia, que já nasceu vivendo isso. Se ele for um bom profissional, independente da idade, independente da senioridade, ele vai pegar essa ferramenta e ele vai potencializar o uso dele. Se você é um sênior, que você está acomodado naquela função e você não entende que ela está vindo para agregar e te potencializar, você vai ficar acomodado, você vai entrar numa zona de conforto e você vai culpar quem veio. Sim. Então, a concorrência ela só chega para quem está dando espaço para ela. O Uber foi assim, o táxi foi assim. Então, eu acho que de que forma a gente está usando essa ferramenta a nosso favor para potencializar a nossa carreira, né? O que a gente quer disso? Eu vou pegar, eu vou entender que é melhor, eu vou ficar sentada chorando, falando mal dela, que ela vai roubar meu trabalho. Então, eu acho que é muito da nossa percepção e da nossa competência de desenvolver, de adaptar, o que a gente quer realmente para esse futuro. Então, eu vejo talvez nessa alfinetada. E você falou no início ali que as empresas não mudaram, a empresa não mudou o que ela quer dos profissionais, né? Foi o que você trouxe ali, assim, o pedido ele ainda é parecido, né? Eu quero um profissional XYZ lá, tem o lado técnico, mas tem o lado de soft skills. Mas não tem nada que acho que o negócio é tão rápido que tem uma hora que todo mundo começa a falar assim, empurrado. Uma coisa tem AI, tá chegando tal coisa. Tem uma hora que corta a cena, entrou no pitch da galera, né? E nas conversas das empresas que você tem, eu sei que você tem vários níveis de empresas, né? Empresas gigantescas, multinacionais, empresas menores e tal. Isso não está ainda no discurso deles quando eles abrem a vaga e te contam como vai ser, eles não trazem já isso como requisito. Eu quero alguém que seja nativo de AI, ou eu quero que... Não tem isso ainda, a característica fundamental.
Tá. Depende da função. Tem, né? Mas, de novo, é um técnico. Então, assim, vai depender muito do que você Uhum. precisa. Então, você precisa de alguém júnior que vai entender ou não. Você precisa de alguém que está dentro dessa característica, mas que você tenha alguma coisa específica, que você entenda, que você saiba usar, ou que você já tenha alguma familiaridade com o processo. Eu acho que cada vez mais isso tem sido pedido, porque, na verdade, foi o que você trouxe, né? É uma atualização. Então, assim, o que eu peço hoje, eu preciso estar atualizado com a entrega. Então, é a mesma coisa que eu falar sobre recrutamento e a pessoa não conhecer o LinkedIn. Então, eu vou trazer alguém para o meu time de recrutamento que não conhece a maior ferramenta hoje que está ali, ela está desatualizada, obsoleta e talvez não funcione. Uma coisa é um estagiário que está chegando, e mesmo assim, hoje em dia, se o estagiário está chegando no mercado e não sabe falar sobre inteligência artificial, sobre o que for, ele realmente está obsoleto, porque, de novo, ele deveria ser nativo desse tema, porque, diferente da gente, a gente aprendeu recente. Ele não, ele já está inserido no mercado de trabalho, que isso é mandatório. Mas eu acho que dentro de um comportamental, que é a base que a gente consegue replicar para todas as empresas, eu acho que desde 2008 as pessoas fazem as mesmas coisas, né? Então, e até trazendo esse exemplo mesmo, você tem toda a inteligência artificial hoje dentro do teu time, mas se você tiver um júnior que é muito bom, você não vai substituir ele. Você vai dar uma função para ele. Estava conversando esses dias com um executivo, ele falou assim, cara, eu tenho um estagiário muito bom dentro da minha empresa. E aí eu comecei a atuar muito com inteligência artificial, eu estou trazendo, estou otimizando mesmo o meu processo, estou automatizando tudo que eu entrego, só que eu não queria perder esse menino. Então, ele, estagiário do CEO, ele pegou toda a minha cabeça, ele aprendeu a usar tudo que eu estava trazendo, ele fica colado 100% do meu tempo hoje comigo para poder me demandar menos e acelerar várias tarefas, mas ele está ali dentro. Então, independente da sua senioridade, se você tem um bom comportamental, se você tem uma boa estratégia de negócio, você se torna indispensável dentro daquela empresa. Com ressalvas, né, que a gente sabe que não é exatamente assim, mas eu acho que dentro de uma lógica de entrega, você sempre tem um espaço, seja ali ou em qualquer outra empresa. Então, eu acho que tem muito mais de como a gente se comporta, do que a gente quer, do que necessariamente o técnico. Mas o técnico é fundamental para essa atualização. Se eu não estou me atualizando do que inteligência artificial, e eu sou muito bom, eu não sei se eu sou tão bom assim, porque, cara, o mercado está pedindo, eu não estou seguindo, então eu já coloco ali uma dúvida se eu sou tão bom assim, ou se eu não sou prepotente de achar que eu não preciso daquilo. Legal, cara, essa visão é diferente. Eu tava na expectativa ou imaginando que fossem vir coisas mais complexas, assim, muito pelo hype, né? De novo, muda, mas no fim a essência, e é muito do que eu tenho, acho que uso como tese também, né? Assim, você tem uma base pessoal como profissional disso que a gente falou, cara, de ser agressivo, de fazer, de ser ousado, de testar, de se atualizar. Cara, vai fazendo, que uma hora você chega. Esquece também, né? Tem um recorte aqui, tem gente que, enfim. Mas, cara, se você tem vontade, eu acho que você consegue, né? Então, falei que no outro vídeo que a gente gravou, eu falei sobre dados. No outro podcast, a gente falou sobre dados, né? E a perspectiva foi muito parecida no sentido de o que é, como é que um profissional, ou como é que um líder, ou como é que você deveria usar dados, ou como é que você pensa. Então, todo mundo acha que você vai para uma linha de você tem que entender o dado, qual que é o cálculo, o lado técnico. Não, a gente foi para um lado mais soft, né, que é saber fazer a pergunta certa. O racional que você tem que ter. Então é curioso, porque são as características humanas quase, né, assim, de atitude, de comportamento e tal, e no fim a gente quer resultado, né, no fim da história, se você vai usar AI ou não, se você vai, cara, você está gerando resultado, beleza, acho que esse é o caminho. Sim. E pegando o gancho, Fran, do que você falou, dado esse cenário que teoricamente não mudou tanto ainda, né, o questionamento das empresas, o fundamento do pedido ainda é o mesmo, o que você entende hoje, e talvez seja hoje e sempre, que é o que as empresas têm mais valorizado assim, nos profissionais, independente do nível. A gente fala aqui muito mais para lideranças, acho que gerentes, diretores, mas olhando para uma camada geral, o que você entende que é a característica que é valorizada assim, nas empresas? E aí pode linkar com o que sempre foi e com o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que essa capacidade de adaptação. Quando a gente olha para o mercado, olha para tudo que está acontecendo e vê essa aceleração exponencial que a gente tem vivido, se a gente não sabe se adaptar ou se a gente não se dedica para, a gente fica obsoleto. Então, e até mesmo de carreira, né? Eu acho que se a gente pensar no futuro, eu não sei até quando, e aí talvez achismo, né? A fonte da minha cabeça, que a gente... Eu não sei até que ponto técnico ele vai ser validado e por quanto tempo. Claro, indústrias que você tem, né, algumas funções que são mais
necessárias, específicas, mas você tem uma adaptação muito grande da carreira. Então, quando você fala de um lugar de adaptabilidade, de crescimento, você consegue olhar isso, porque às vezes você... Vou trazer exemplos que eu tenho vivido aqui dentro do RH, né? Uhum. Tem vários gerentes, diretores de negócios que estão assumindo a cadeira de RH. Então, e várias pessoas de RH também, que foram diretoras de RH, que estão assumindo cadeiras de negócio, como CEO e tudo, porque você faz um mix de competências. Então, você entende do negócio, você entende de pessoas, você foca no resultado. E a gente tem que tirar esse romantismo, porque, cara, todas as empresas buscam resultado. É incrível a cultura, a gente trabalha para a cultura, a gente reforça que é o como a gente chega lá, mas o que a gente quer é resultado. Então, as pessoas precisam ter esse drive de, cara, eu estou indo para uma empresa para dar resultado. E aí, resultado para a empresa e resultado para a minha carreira. Quem eu quero ser daqui a um tempo. Acho que em algum momento a gente perde e romantiza muito o mercado de trabalho quando a gente não olha para o drive certo. Então, se eu estou ali para dar resultado, eu preciso dar resultado. O como, às vezes, é tóxico, eu preciso mudar, mas eu preciso de uma alta responsabilidade também para poder entregar isso. E se eu consigo me adaptar a toda a onda que vem vindo, eu sempre dou esse exemplo até da minha carreira, né? Eu falo que eu sou especialista em recrutamento e seleção, porque eu já andei por muitas ondas. Em 2011, 2012 era a onda do engenheiro civil, depois a gente teve, você saía da faculdade, né? Se você é engenheiro, você já saía contratado. Recente a gente teve tecnologia. Então, se você não sabe se adaptar a essas curvas de mercado, de tendências, você vai ficar obsoleto e alguém ou alguma coisa vai ocupar o seu lugar. Então, né? Não sei qual é o seu futuro. Alguém ou alguma coisa, que medo. Eu fiquei com medo. Eu tava ficando com uma visão positiva por até agora você me deixou um pouco com medo, alguma coisa, né? Mas aí depende de você. E aí eu trago essa autorresponsabilidade do processo, porque, cara, o que você tem que é insubstituível dentro do seu olhar? Então, e eu acho que talvez o nosso exemplo, né? A gente tem um racional de entrega, mas a gente vai se adaptando a mercados, a empresas, a culturas, a gente vai vivendo momentos diferentes e buscando o nosso propósito. Eu tenho falado muito sobre isso também. Existe uma divisão entre resultado e legado. Legado é o que você tem como propósito, que você quer impactar o mundo, que você quer, e resultado é o que você deixa realmente. Eu falo isso muito aqui dentro da Editar, né? Eu acho que se eu morrer amanhã, a minha empresa eu deixei o legado, a cultura está viva, ela vai permear pelo menos por um tempo até ela ser perdida e está tudo bem. Mas eu acho que qual o resultado que eu trouxe para a empresa? Que lugar que eu tenho? Não só de cultura a gente vive, nem só de resultado a gente cresce também. Então, acho que tem que ter esse olhar de adaptação do que eu quero para o futuro. Então, se eu tenho esse olhar de, eu estou me adaptando, eu sei fazer diferente, eu sou muito bom em finanças, mas eu também sou muito bom com pessoas, eu tenho um relacional muito forte. Por que não pegar uma cadeira de RH em que eu vou olhar os dois? Então, acho que muitas carreiras estão sendo construídas, muitas funções estão sendo desenvolvidas nesse match, de falar o que eu preciso agora, porque não é nem um ou outro, eu acho que é a junção dos dois. E se você é um profissional que você tem essa facilidade de se adaptar, de ser flexível, de viver, eu acho que você ganha um campo de atuação e de escolhas também que é maior. Eu vou... Não, tá super respondido, tá super respondido. Eu, de novo, reforçando, a minha perspectiva aqui, eu tava com uma sensação de que já ia estar meio radicalizado, assim, todo mundo mudando, porque esses hypes, eles são complexos, né? Todo mundo vai adotando e depois você vai vendo o que vai acontecer. Foi a mesma coisa na época que entrou o tema inovação, transformação digital, tudo era isso. Tem que ter alguém em transformação digital, abre área de inovação e tal, e começa um caos e daqui a pouco, cara, vai estabilizando, aí você acerta, aí você vê que a tese mais legal que eu ouvi numa palestra foi, o cara falou assim, na minha empresa não tem área de inovação. Por quê? Porque senão a inovação fica dentro de um grupo. A empresa precisa ser inovadora, então eu cobro isso como cultura e no dia a dia é aplicado. Então, se eu tenho uma área de inovação, aquela área vai inovar e o resto continua fazendo tudo igual. Não, todos são inovadores. Então, eu tenho um comitê de inovação que junta um monte de pessoas diferentes e aí sim eu tenho inovação aqui na empresa, senão fica em um lugar só. Deixa eu fazer um recorte aqui, porque você está trazendo uma visão muito legal assim, e otimista, está me dando até ânimo aqui, né, de sobrevivência, da sobrevivência humana, porque eu adoro a teoria da conspiração, então sabe como é que é. Então, como é que foi, Fran? Deixa eu dar um contexto, né? Eu falo muito sobre como é que o profissional sobe de nível, né? E para mim, subir de nível é você ter competências variadas. Né? Você precisa ter muitas competências, não que você precisa ser especialista em tudo, mas você precisa conhecer um pouco do todo para você ir subindo, porque aí você começa a parar de falar do que está na tua área ou uma coisa específica do teu tema e você começa a falar do negócio, você começa a olhar para números, você começa a ter outro debate. E aí eu englobo tudo isso numa tese de generalista estratégico, ou seja,
Você precisa entender um pouco do todo para subir de nível, para ter conversas de mais alto nível de negócio e não especificamente da tua área. E não tem nada demais você querer ficar na tua área sendo técnico. Mas o meu recorte é o seguinte: como é que foi para você o processo de headhunter para empreendedora? E eu contei essa história toda para linkar com isso, né? Técnico, puta, aí você começa a virar mais generalista, entender de outras coisas. Acho que o headhunter já tem essa capacidade, a não ser que você fale só de um tema específico, mas você tem que entender da empresa, tem que entender a necessidade da área, tem que entender a estratégia para contratar alguém perfeito para aquela posição. Mas como é que foi a tua migração disso, né? Assim, sou uma headhunter e, putz, agora eu sou uma empreendedora. E, cara, tem que olhar o número aí, eu tenho que gerir a galera. Como é que foi isso para você? Acho que no começo é desesperador, né? Não tem outra palavra que defina melhor o caos que é você empreender, mas eu acho que é isso, assim, a carreira sempre me trouxe esse olhar, né? Enquanto headhunter nas outras empresas, eu tinha... E aí, começo de carreira, eu sempre tive uma visão que eu tinha que fazer um retrato do negócio, né? Então, você tinha um alinhamento de perfil muito bem definido, você precisava estudar as empresas, estudar as concorrentes, o que tinha de tendência do mercado. Então, eu acho que, inclusive, por isso que eu sempre fui muito apaixonada pelo mercado de recrutamento e seleção. E não, e você sabe, né? Às vezes eu falo muito da diferença do headhunter para o recrutador. Eu acho que o headhunter ele traz esse lugar quase até de imponência de você estar dentro de um mercado e você poder falar sobre aquele mercado trazendo e propondo soluções, e não só um candidato. Então, acho que isso sempre foi muito bacana e que eu nunca quis mudar, eu nunca quis ir para o RH porque eu tinha esse preconceito que seria diferente. Então, a carreira fazia. E quando você vai crescendo em carreira em consultoria, você tem cada vez mais visão de unidade de negócio. Então, além de fazer isso para o mercado, eu também era responsável pelos resultados na minha área. Então, eu tinha que falar sobre PNL, eu tinha que falar sobre faturamento, eu tinha que falar sobre comercial, e não só sobre a solução que eu tinha ali para dar para o meu cliente, eu tinha que lidar com o cliente. E em algum momento, né, já lidando, eu falei, tá, eu tenho tudo isso, mas eu ainda não tenho poder de decisão, porque eu tinha sempre alguém comigo que, na hora do vamos ver, alguém falava o que tinha que acontecer e não era minha responsabilidade. E eu acho que num rompante de coragem, no salto da ponte, eu falei, não, vou empreender e vou ver como é, porque também o mercado já não me satisfazia ao ponto de eu vou para a concorrência, eu queria criar algo que era meu. Não sabia que seria tão desafiador, porque eu acho que aí tem muitas competências, muita coisa que a gente tem que desenvolver, muita solidão e muita solitude nesse processo, que eu acho que a gente bate a cabeça e você veio me ajudar muito nesse processo, de entender, cara, o que eu faço agora? Porque é isso, eu quis muito ser dona, mas e agora que eu sou dona, o que eu faço? E eu lembro que no começo de empreender, eu falava assim, eu queria não ter chefe. Eu falava, gente, eu tenho tanto chefe, eu me humilho tanto para todos eles, que assim, não é esse propósito verdadeiro que você quer, não muda isso. Então, eu acho que esse olhar de empreender e trazer a estratégia é muito bacana, mas acho que passado o susto, passado o vale, o caos, você começa a pegar o impacto que você está gerando. Então, e eu acho que isso é muito ligado à liderança, quando eu falo não só de empreender, você liderar um time, você liderar uma operação. Qual o impacto que você está trazendo para o mercado? O que você realmente está transformando ali dentro? O que você está trazendo como resultado? Quais são as histórias que você pode contar, que você participou e que você ajudou a desenvolver? Então, acho que essa visão de estratégia, visão de negócio, e você para de falar sobre um tema e você fala sobre o impacto que você causa. Então, você, enquanto técnico, é muito bacana, eu acho que é muito necessário, mas quando você começa a olhar, e eu vejo tipo, um maestro, né, de uma orquestra, que você não está tocando instrumento, você está fazendo aquilo tudo acontecer. E eu acho que trazer esse impacto, e aí, de novo, eu dentro da minha bolha romântica, olhar que tem muitas empresas que a gente consegue ajudar o resultado a chegar através do nosso trabalho, me traz um romantismo e uma esperança quando tudo fica cansativo, porque fica. Então, em vários momentos do dia, a gente pensa, fala, cara, tem certeza que é isso que eu quero? Tem certeza que vai estar valendo a pena? E você entende que vale a pena quando você vê o impacto e o propósito que você traz junto com esse resultado. Então, acho que tem um romantismo, tem um processo, mas também tem um lugar de que tem que ser prático. Se você não for prática, se você não for olhar para o resultado, e a liderança tem que ser isso, de falar, cara, a terra, volta. Para que lugar eu estou caminhando, o que eu estou fazendo? Eu acho que a gente se perde um pouco nesse contexto todo. Eu falei recentemente sobre isso, né? Em algum momento ali, eu achei que eu tinha tido um burnout. E não sei tecnicamente, tá? Eu acho que houve diagnóstico, né? Por tudo, blá, blá, mas hoje, olhando, né, e 10 anos empreendendo, a sensação que eu tenho é que eu estava fazendo com um propósito desalinhado, porque eu não mudei o que eu gostava de fazer. Eu sempre tive muito prazer no recrutamento, eu sempre tive muito prazer em liderar um time, liderar uma equipe, liderar um negócio, uma unidade de negócio, que é o que eu continuo fazendo. O que diferenciou agora é a escala, né? Antes eu tinha uma unidade de negócio, hoje eu tenho o negócio. Mas eu acho que a sensação que eu tinha era a forma que eu estava fazendo que não estava congruente com o que
que eu acredito. Então, acho que quando a gente consegue ajustar isso, de falar, cara, não é o que eu tô fazendo, é o como eu tô fazendo, ou para quem eu tô fazendo, qual é o impacto que eu tô criando, eu acho que a gente consegue recalcular a nossa rota e caminhar de uma forma mais justa com a gente. Caraca, baita depoimento, porque o processo é realmente difícil, né? É muito legal, né? Quando você olha o que você está fazendo, o resultado, tudo que você narrou, cara, te dá aquela sensação boa. Mas no dia seguinte você fala, meu Deus, eu acho que eu queria ter um chefe mesmo, que eu não preciso me preocupar com as contas, eu não preciso pagar 40 pessoas, eu não preciso, né, sustentar tantas famílias, eu vou fazer o que eu sei e depois a gente vê. Mas tem alguma compensação, né? A satisfação de estar construindo, de olhar e dizer, cara, eu acho muito legal quando a gente entra no escritório, né? Eu empreendi a vida inteira, então você entra e você fala, é real. Cara, a gente conversou sobre isso, lembra? Que você falou, cara, eu vou para uma sala maior porque é legal. Você chega lá, você fala, o negócio é real, tem gente aqui, olha o resultado que eu estou causando, olha os clientes que eu estou atendendo, olha o feedback. Então, isso é muito legal. E, ô Fran, eu acho que você teve muitos desafios, assim, né? Tanto na tua carreira quanto empreendendo, talvez empreendendo muito mais, né? Depois que você empreende, você olha para trás e fala, bom, aquilo ali era até fácil. Se eu voltasse a fazer hoje, acho que eu ia Técnico, ser né? o top 1. Era o técnico, Exatamente. e assim, a gente não tira, claro, né, o mérito do processo, mas você está olhando exatamente para aquilo que você está buscando, né? Então, assim, e esse ponto que você trouxe, eu brinco, cara, eu durmo com mais de 20 famílias no meu travesseiro. Tenho a minha, tem fornecedor, tem no meu time. Então, assim, qualquer erro que a gente tenha não impacta só na nossa carreira, na nossa reputação, impacta realmente, cara, no equosistema que a gente está criando e com muito mais coisas. Tem muita gente ali. Cada posição que a gente faz aqui dentro hoje, a gente tem uma média de 50 vagas ativas por mês. Cara, são 50 equipes que estão demandando da gente. Então, assim, cara, são 50 famílias do lado de lá que também precisam do nosso resultado. A gente teve um depoimento recente de uma gerente de RH que ela falou, cara, eu sou muito bem avaliada pelo time que eu coloquei aqui dentro. E eu coloquei o time através de vocês. Então, assim, existe toda uma bola de neve do bem ali que está rolando, que, cara, é o nosso impacto de trabalho, né? Então, acho que essa visão que a gente tem de construção, essa visão de processo que a gente traz, e tá muito ligado com o nosso comportamento, com o que a gente quer realmente fazer, com o que a gente realmente quer entregar. Uhum. Total. Pergunta direta aqui, como é que você estruturaria um racional de um profissional que quer subir de nível? De novo, desconsidera que o técnico, capacidades, pode até ter, né, o técnico, mas assim, qual que é qual que é o framework para um profissional subir de nível? Acho que a primeira coisa é autoconhecimento. Subir de nível para quê? Porque para que lugar? Porque nada que a gente fale, se você não tem essa clareza muito bem definida, o caminho pode não funcionar, porque vai ficar subjetivo. Então, se você não tem um autoconhecimento de, poxa, eu quero subir de nível para quê? Para que empresa? Até em processo de recolocação, né? A gente não faz aqui dentro, mas muitas pessoas vêm conversar comigo por esse olhar de mercado. E aí eu falo, tá, mas qual empresa você quer? Eu quero trocar de emprego. Eu falo, tá, por quê? Para quê? Qual empresa que te atrai? Qual é o mercado que você quer? Você quer, por grana? Então, se for por grana, R$ 500 vão fazer você sair daí? Ah, não, R$ 500 me fazem sair da minha empresa. Eu falo, então não é por grana, porque eu tô te dando mais. Então, assim, eu acho que é ter a Sim. noção real do que eu tô buscando. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente não conseguir fazer essa autoinvestigação com clareza, nenhum caminho vai ser suficiente para poder fazer a gente chegar no lugar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, muito bem definido, eu acho que é um plano de ação. E aí, um plano de ação muito bem traçado, de entender, tá, eu quero trabalhar agora com inteligência artificial. Quais são as principais ferramentas que eu tenho? Quem são as pessoas que podem me acelerar nesse processo? Eu acho que isso, né, até puxando um pouquinho do assunto que você trouxe, do empreender, que me trouxe muito, eu acho que a capacidade de olhar, entender, reconhecer o que eu tenho, o que eu não tenho e facilitar esse processo através de outras pessoas, eu acho que talvez tenha sido meu pulo do gato para poder acelerar o meu crescimento. Então, eu olhava o que eu tinha ou não de estratégia, de conhecimento, e eu tinha sempre duas opções, né? Eu acho que a gente fala sempre de mentoria ou consultoria dentro desse lugar. Ou eu trago uma consultoria que me traz, ou eu faço um curso, né, que talvez seja uma outra vertente, ou eu trago alguém que vai me acelerar e vai me dar isso. A consultoria me dá pronto e o mentor me ensina. Então, acho que eu fiz muito isso, você sabe bem desse processo, de falar quem vai acelerar o meu processo no que eu estou precisando aprender. E até nessa linha do tempo mesmo. Eu tenho 3 meses para fazer isso, eu tenho 1 ano para fazer isso, onde que eu quero estar. Porque eu acho que talvez, até com tudo isso que tem vindo de tecnologia, de informação, a gente tem perdido um pouco dessa capacidade de se autocriticar de um bom sentido, de falar, tá, faz sentido ou não o que eu quero, ou eu estou sendo irrealista? Ou não, eu estou na síndrome do cachorro vira-lata achando que eu não vou conseguir, vou precisar de 10 anos para fazer esse movimento.
Então, eu acho que se a gente quer subir de nível em algum lugar, a gente tem que saber para que nível, o que é necessário para estar lá. Uhum. E o que você considera, né, na prática, assim, olhando até para o teu time ou para pessoas ali que às vezes não querem trocar de empresa ou só querem. Puta, eu já vivi muito isso, enfim, por conta dos times que a gente liderou, as pessoas que a gente colocou, e a pessoa fala assim, puta, eu sou analista, sei lá, o coordenador, e eu acho que eu merecia ser gerente. E aí você olha para a pessoa e você fala, cara, você tem potencial, mas ainda falta como é que a gente brinca no Rio, né? Falta os Paranauê ainda, né? Tá faltando o tempero, o salzinho. Então, tem uma coisa que é quase que empírica nossa, assim, talvez você não consiga traduzir, ou eu tecnicamente não consigo traduzir, mas você sabe o que falta, né? Aquelas características que às vezes não são técnicas. Você fala, essa pessoa é muito boa tecnicamente. Cara, mas falta, atitude, falta presença, falta ele assumir aquilo ali e dizer, é meu, deixa comigo. Falta ter o compromisso com o resultado. Tô compondo várias coisas aqui. O que você, dentro desse... Eu gostei dessa estrutura que você falou, porque de fato, assim, eu quero subir de nível. Tá, beleza, mas para quê? Como? É só subir? É um cargo? É uma capacidade? É isso? Você não quer fazer mais e tal? Agora, beleza, temos esse plano. E pro lado, o que você considera que a pessoa precisa ter como características para ser considerado e dizer, cara, tu tá subindo. Você tá subindo a escadinha. Eu acho que essa clareza e posicionamento. Eu tenho conversado muito sobre isso também, né? Às vezes a gente entra no olhar de julgamento e é natural de falar, nossa, cara, eu sou muito melhor do que aquela pessoa. E às vezes a gente pode até não verbalizar, mas a gente pensa, cara, eu sou muito melhor do que aquela pessoa, e aquela pessoa tá fazendo e eu não, e tudo. Só que existe aí uma diferença de posicionamento e eu acho que é a comunicação do que está sendo feito. Se eu acho que tô pronta, eu sou coordenadora, eu acho que eu tô pronta para ser gerente e eu não tô sendo percebida como gerente no mercado, o erro é meu, não é do outro. Eu não tô me posicionando como gerente, eu não tô me comunicando como gerente para que ele perceba aquilo ali. E aí, se não, Fran, você tá louca, eu faço tudo isso, cara, eu sou super, eu me comunico, babá, então você tá no lugar errado. Você tem que ir para um lugar que as pessoas valorizem, que aquela empresa não valoriza quem você é, não valoriza essas tendências que são importantes para você. E aí eu sempre falo, tá, mas você quer ser gerente aí por quê? Se você está fazendo tudo, por que você quer continuar nesse lugar? Porque tem também esse lugar de autoconhecimento. Então, acho que talvez até pensando hoje, trazendo essa visão de mercado, momento, influência, geração, eu acho que é como a gente se posiciona e como a gente se comunica para o mercado. Eu fui numa reunião na semana passada que a gente estava falando sobre isso, e aí tinha um acadêmico de 30 anos, coordenador de uma das maiores fundações do Brasil, e ele estava falando, não, tem muita gente ruim no mercado e tudo, mas eu tenho muito post, eu faço muito conteúdo e tal. Eu falei, tá, mas assim, uma pessoa de 24 anos que fala com você e você está falando que é muito melhor, pelo menos ele está tendo constância e está falando sobre você estar aqui sentado na sala comigo reclamando. Então, essa é a diferença. Calma aí, que você deu o cara, o que aconteceu depois dessa sua fala para ele? Ele te agradeceu, chorou, foi embora? O que rolou? Então, em silêncio, mas ele falou, não, você tem razão. Então, assim, eu acho que as estratégias que a gente tem, porque às vezes é essa sensação, né, que a gente precisa. Em algum momento, eu acho que a gente se perde, que a gente precisa de um chacoalhão da vida. A terapia tá aí para isso, eu sempre falo isso e eu faço muito, mas eu acho que a gente precisa também de um termômetro no mercado para ter essa leitura e falar, poxa, o que funciona, né? Então, assim, poxa, eu quero ser uma gerente. E aí eu olho para o lado, então, eu acho que a comparação nesse lado é muito bem-vinda para você saber o que você quer e o que você não quer. Então, assim, hoje um gerente dentro da minha empresa, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter esses comportamentos, ele precisa fazer esses reportes, ele precisa estar presente, ele precisa fazer relacionamento. Então, esse daqui é a competência. E eu olho o que eu faço e o que eu não faço. Então, eu acho que ter esse termômetro também de entender esse posicionamento, essa comunicação faz muita diferença quando a gente quer subir de nível. Porque eu não posso ser só, eu tenho que ser percebido como. Porque às vezes eu sou, mas eu sou, cara, dentro da minha casa, ninguém tá vendo. Dentro da minha área, ninguém está vendo. Eu preciso impactar a empresa, eu preciso ser reconhecido como. Eu acho que tem muitas mentorias que falam sobre isso, né? Muitos profissionais executivos hoje no mercado que falam exatamente sobre esse lugar de, cara, como você se posiciona como, porque como você quer ser, né? Existe também, sempre, e eu falo isso pro meu time, quando você é promovido, você sai de um excelente analista sênior para um péssimo coordenador. Porque você está sentando pela primeira vez naquela cadeira. Você não sabe fazer. Então você vai ser realmente visto, e ainda mais pelos seus pares, como alguém que está chegando. Então, cara, se você está chegando, você vai ter que ser melhor do que eles, ou você vai ter que se demonstrar, e com uma humildade para você não ultrapassar ninguém. Então, assim, existem tantos desafios nesse próximo passo da carreira que você tem que estar pronto, e aí sem mimimi nenhum para saber, cara, é o jogo corporativo, eu tenho que jogar ele porque eu escolhi estar ali. E se eu não escolhi estar ali, cara, é só falar, não quero mais, gente, beleza, peguei minha bola, voltei para casa. Tá tudo certo. Então, mas eu acho que é o nosso posicionamento e como a gente demonstra isso para o mercado, que é um jogo político, não tem jeito.
É um jogo político. E você sabe que tem vários casos de galera que migra, né? Você até entende que tem potencial, migra e é demitido. Porque eu fiz o meu texto de hoje da newsletter, eu fiz um texto, primeira liderança, né? E eu botei o seguinte: você não foi promovido, você trocou de profissão. Justamente a narrativa é exatamente o que você acabou de contar. Assim, você não faz mais o que você fazia. Antes, quando você vai para cargos de coordenação, gerência, diretoria, você não executa mais, né? Você não tem mais esse papel. Até executa, você é mão na massa, mas você não tem mais só o papel de execução. Você tem um papel de condução, de clareza, de definição, de atitude, né? Enfim, então, eu concordo 1000% contigo. Sim, perdão. Eu acho que é um dos saltos mais difíceis de a gente fazer, porque a gente ainda está num limbo e num luto muito grande que, cara, é muito mais fácil você fazer do que você delegar. Você faz aquilo ali, cara, em 3 horas. A pessoa do teu time vai te mandar 4 dias para poder te entregar. Então você tem. E às vezes não entrega no nível que você quer. Exatamente. Né? Você acha que tá ruim. Grande maioria. Porque, cara, tá falando de um pleno, você já era um sênior, virou coordenador e você tá com uma expectativa irreal dentro desse processo. Então, eu acho que existe também esse lugar da gente calibrar a nossa expectativa, tentar entender esse processo, mas também se acolher de entender, cara, é isso que eu tenho que fazer. É esse processo. É difícil pra caramba a gente falar, lindo, fácil, mas executar é muito difícil, mas a gente também entender esse lugar para fazer, calibrar mesmo, de falar, tá, eu preciso entregar de que forma, como é que eu faço então, para que ele me entregue da melhor forma possível, eu vou acompanhando. Acho que o meu maior desafio de gestão, além de delegar, foi acompanhar. Porque essa microgestão que é necessária no começo, esse acompanhamento da liderança, eu tenho refletido muito sobre esse papel do líder, né? Do quanto a gente deixa, do quanto. E eu acho que também tem um processo aí que primeiro você faz uma microgestão muito pequena, depois você delega e quase que larga esse processo, porque você fala, não, já sabe fazer e eu deixo para lá e eu acabo não acompanhando. Pelo menos é uma dificuldade muito grande minha. Então, você chegar nesse equilíbrio, nesse caminho do meio para falar como eu faço esse processo, como eu estou junto, como eu confio, como eu acompanho, como ele me entrega e elaborar de novo, né, todo o meu luto, todo o meu processo de falar, cara, eu não boto mais a mão na massa, eu não sou responsável pela entrega, eu sou responsável por como me entregam, eu acho que talvez seja o maior desafio. E aí eu acho que por níveis, porque você pode ser um gerente e você vai para um diretor. E aí o diretor, quando você está gerente, você tem um papel, com o diretor é totalmente diferente. Então, toda vez que você sobe de nível, que você vai para um outro patamar executivo, você é cobrado por coisas diferentes, você muda totalmente o nosso papel e muda a profissão, porque antes você entregava, hoje você lidera. Então você hoje é gestor de pessoas, tecnicamente você é uma referência, mas eu falo até do meu papel aqui dentro, né? Hoje na Editar, meu time é muito mais atualizado comigo no recrutamento, porque eles fazem o dia a dia. Se você me perguntar qual é a melhor pesquisa hoje para fazer no LinkedIn, não sei. Eu não estou executando. Meu time faz isso 8 horas diárias, eu não. Eu estou conversando com pessoas. Então, assim, de que forma a gente conduz para chegar no resultado, mas não tecnicamente a gente é mais referência. E eu acho que tem esse luto também, pessoal, comportamental, que você fala, cara, quem eu sou então? Porque eu não sou mais o técnico. Eu não coloco mais a mão na massa, eu não faço mais isso. Eu falo sobre pessoas, eu ainda falo que eu sou especialista nesse tema, que eu sou referência desse lugar, mas em que lugar eu sou realmente referência? Então, acho que a gente tem que fazer realmente uma auto-investigação de tentar entender e consolidar o que a gente quer para a gente não cair em nenhuma pegadinha no meio do caminho. E você sabe que isso, cara, é muito curioso, porque tem um momento dessa virada que você começa a ficar, você fica com a sensação que você tá ou improdutivo ou que você não tá entregando nada, né? Você fala assim, cara, não tem trabalho para fazer. E aí você começa a falar, não, mas peraí, puta, eu preciso falar com aquela pessoa, mas eu preciso acelerar isso aqui, eu preciso desenvolver aquilo ali, eu preciso analisar os números, eu preciso já pensar no futuro, eu já tô vendo que vai dar problema, então eu tenho que antecipar. Então, você vai, essa migração ela é complexa, né? E de novo, falando aqui pra galera que começa a querer subir, acho que no fim todo mundo quer subir, né? A não ser que o cara seja, o cara ou a mulher, né, seja muito técnico e quer se manter ali, dizendo, eu só quero fazer isso, tá tudo certo, mas normalmente as pessoas estão buscando crescer, ser mais valorizadas, ser vistas e tal. E essa migração, ela é muito complexa, né? Porque até para quem lidera aquela pessoa é complexo. Então, para quem está fazendo essa migração, é um caos, porque é exatamente o que você narrou, e eu amo as suas frases, ou como você consegue construir essa narrativa e as provocações, e aí você se sente meio assim, bom, o que eu faço então? Não tenho nada para fazer? E aí você vai aprendendo que, cara, o desempenho do time é o teu desempenho, né? Assim, como é que você direciona para o lugar certo é o que você deveria fazer, né? O que você escolhe não fazer é o que você deveria fazer. Aí você começa a aprender, você fala, bom, então meu trabalho é esse, é técnico. Cara, eu não jogo, não tô em campo, mas eu tô ali na beira do campo dizendo, cara, é pra cá, tô olhando a estratégia. E para quem tá no dia a dia,
E para quem lidera essa pessoa também é complexo, né? Que você fala assim, bom, eu pedia para ela fazer tal coisa, agora eu preciso... A camada sobe, o desafio sobe. E quanto mais gente melhor você tem, mais desafiador é a tua gestão também, né? Porque as pessoas te desafiam. Então, você também está acostumado com um nível, daqui a pouco você começa a ser confrontado. Então, o teu nível tem que estar sempre acima para você ter... para as pessoas te respeitarem, né? Acreditarem em você, dizendo assim, puta, entendi, vamos. Então... E eu acho que repertório mesmo, né? Até quando a gente olha desse lugar de técnico, né? E aí essa divisão de carreira. Ah, eu quero ser liderança, quero ter um time, quero fazer, mas eu quero ser especialista técnico, quero seguir a carreira em Y, que a gente falava lá atrás, né? Então, acho que é esse olhar também de falar que, cara, existe uma evolução dentro da carreira. Eu posso não querer ter uma gestão de time, mas eu sou um técnico que eu sou referência nesse tema no Brasil. Eu fiz um processo muito legal no passado, em que eu falava exatamente com essas pessoas, né? Que eram lideranças técnicas, referências técnicas dentro do mercado, que não tinham gestão de time, mas eram pessoas altamente capacitadas naqueles temas. E eu falava com gente com 30 anos só em um assunto, que se dedicava para falar sobre aquilo ali. Então, assim, eu fiz um processo que eram especialistas em pontes, e eles só estudavam pontes no mundo inteiro. Então, o quanto essa pessoa também vai desafiar a gente enquanto liderança para poder saber falar com essa pessoa. E eu não vou falar do técnico, nunca eu falaria sobre aquilo ali, mas qual a estratégia que eu tenho de negócio, que eu tenho uma pessoa dessa no meu time, ou um time multidisciplinar que faz, e que me faz, enquanto liderança, ter capacidade de conversar e de trazer e desempenhar o melhor papel para ele também, porque a minha responsabilidade é potencializar o que ele tem de melhor. Então, se eu, enquanto líder, não faço esse papel, e aí estou trazendo, né, de novo, o caminho de liderança, que eu acho que é o nosso tema, eu não sou uma boa líder. Claro. Se eu não tenho a capacidade de ter uma pessoa tão técnica, tão competente, tão pesada dentro do meu time, e eu faço cada dia ele ser melhor, ele prosperar, ele ter um desenvolvimento, eu não sou uma pessoa capaz de estar no meu time, porque assim, ou naquele momento, né? Então, assim, o que eu preciso fazer também para poder absorver? Acho que o maior desafio, e de novo trazendo o exemplo da Ditá, é ter cada vez mais recrutadores melhores do que eu. Meu time de Headhunter, eu quero que seja reconhecido como o melhor time do Brasil. Só que, de novo, esse limbo, por uns 6 meses ali, eu fiquei num luto de falar, caramba, como é que eu vou falar que a pessoa é melhor do que eu e eu tô à frente de uma empresa? Mas hoje eu falo tranquilamente, tecnicamente, meu time tem que ser muito melhor do que eu. Precisa ser, porque senão a minha empresa não cresce. Então, assim, meu time precisa ser... E você que desenvolveu isso, né? Exatamente. Então, assim, cara, que bom que eu tenho alguém muito melhor do que eu abaixo. Porque senão meu time ia morrer e, cara, senão eu não poderia subir. Senão eu não poderia fazer algo diferente. Então, a gente aprender a delegar, a preparar times, a ter essa estrutura, também vem de reconhecer esse papel que eu preciso ter gente melhor do que eu e aceitar isso e aprender com eles. Porque muitas vezes a gente tem que sentar e falar, cara, me ensina. Me ensina esse lugar que às vezes eu não estou te entendendo, eu não estou te escutando, eu não sei como fazer, que também eu preciso melhorar para poder me desenvolver e conseguir chegar no resultado que a gente quer enquanto progresso do time mesmo. Total. E o que você entende, Fran, que é olhando para o futuro, né? O interfone está tocando aqui, enfim. O que você entende que, olhando para frente, assim, para o futuro, é o que vai tornar o profissional relevante, manter ele relevante para os próximos anos? A gente falou um pouco no início, mas o que você olha hoje para essa relevância ao longo dos anos? Eu acho que a capacidade de lidar com gente, Thiago. Eu acho que a gente tem trabalhado e feito muita inovação e tecnologia. Assustadoramente isso já era previsto, né? Eu sempre cito esse filme, tem aquele filme que chama Her, que é, sei lá, acho que 2014, talvez, que ele já falava do que aconteceria hoje com inteligência artificial, de relacionamento, mas eu acho que talvez o nosso maior desafio ainda seja falar com gente, trocar com gente, lidar com gente. Então, eu acho que se a gente quer continuar trabalhando no mercado, progredindo, fazendo, sendo líderes melhores, eu acho que a gente tem que saber muito como a gente se adapta, e ainda mais dentro desse processo. Hoje, se a gente olhar para as empresas, a gente trabalha pelo menos com 4 gerações diferentes. Então, eu tenho desde um jovem aprendiz que tem 14, 13 anos, que já é praticamente nativo, mas em IA, né? Mas ele já veio de tecnologia, ele já nasceu com o celular na mão, e eu tenho uma pessoa de 50, 60 anos que ainda está super bem, entregando, fazendo muito progresso, mas que, cara, viveu toda essa transformação digital. Então, eu acho que saber falar e saber permear, e eu brinco que é quase uma tradução simultânea. Eu tenho que estar com um tradutor para falar com 4 idiomas diferentes, me adaptar e entregar um resultado. Então, eu acho que essa adaptação do que a gente quer ser, olhando para pessoas, eu acho que vai se tornar um diferencial competitivo no futuro muito breve. Já é hoje, mas eu acho que vai ser uma bandeira ali amarela que vai estar todo mundo levantando para a gente poder ter atenção. E eu estava lendo também um texto curioso, né, falando exatamente o que você falou, com outras palavras, e falando sobre
o novo modelo de gestão, porque você vai ter que liderar pessoas e humanos e humanos, desculpa, pessoas e humanos, né? É a mesma coisa. Liderar pessoas e máquinas e liderar pessoas que lideram máquinas. Aí que coisa maluca, né? Você parar para pensar, aí tem uma visão meio futurista, mas não literal, só assim, você vai ter um robô e uma pessoa. Mas antes você pedia ou liderava ou conduzia processos com ferramentas e tecnologia que você tem acesso, né? Então é meio óbvio como o cara vai fazer e tal, você usa o que tem. Agora, como é que você lidera os dois? Então, a gente já está vendo esses movimentos, e eu vou te fazer uma pergunta, não polêmica, mas que acho que você vai concordar comigo. Como é que a gente conduz essas novas pessoas que usam todos esses ativos? Então, a gente também está vendo substituição já de pessoas de tecnologia, enfim, uma redução, eu vou entrar nessa questão já, mas você vai precisar também liderar os prompts ou os comandos que você daria para uma pessoa para a máquina. Então, tem uma coisa meio híbrida também de hard skill, talvez, que você precisa aprender daqui para frente para saber lidar com os dois, né? Porque daqui a pouco a gente já troca ideia com o robô. Daqui a pouco vai ser mais ainda, né? Você vai ter máquinas ali de fato que você está, cara, conduzindo determinadas funções. Então, isso é curioso também, né? Como é que a gente lida com isso. Já aproveitando o gancho da minha pergunta, o que eu tenho visto, e é uma teoria, tá? Várias empresas de tecnologia estão fazendo layoff por conta... o discurso substituímos 1.000 programadores por inteligência artificial. O que é o meu ponto de vista? Eu acho que sim, mas eu acho que também elas têm usado isso como desculpa já para demitir também, sabe? Assim, eu não sei qual que é a tua opinião, se você tem visto isso. Que assim, claro, tem gente fazendo, tem máquina fazendo coisa melhor, programando, mas cara, tu não vai demitir 1.200 pessoas imediatamente, porque os caras, sei lá, eu acho que tem um pouco de desculpa também. Você tem visto isso? Vocês têm debatido isso nos fóruns? Tenho visto, e eu concordo com você, assim, eu acho que, de novo, e talvez trazer de uma visão mais polêmica mesmo esse lugar de tecnologia, né? A gente teve um boom de tecnologia bizarro nos últimos anos, em que as pessoas, cara, você virava e falava, eu fiz um cursinho, eu me tornei ali, né? Tornei programador, ganhando 10 mil reais por mês, Sim. E, cara, 17 anos e meio, nem fiz 18, mas já estava ali trocando. Eu acho que a gente perdeu um pouco desse lugar que a gente tem de competência, hora de voo, trajetória, e a gente tem um mercado de trabalho que de alguma forma ficou poluído de informações que não são reais. Então eu precisei colocar muita gente para dentro, muita gente que não tinha talvez a capacidade real para tocar aquela posição e que é facilmente substituído por uma máquina. Ponto. E muito mais barato. Então, eu tenho uma pessoa que me entrega, mas me entrega uma necessidade, ou eu tenho, cara, um agente ali que vai fazer o robozinho que vai ser muito mais rápido, e quando eu boto na conta, no papel de novo, falando sobre o resultado, quem me entrega mais resultado. Então, eu acho que a gente tem um déficit muito grande aí de uma mão de obra qualificada. Isso, cara, há muitos anos. Não falta mão de obra no mercado, falta mão de obra qualificada. Mão de obra a gente tem um monte, mas os melhores profissionais não têm. E aí eu já trago, inclusive, uma reflexão. Se eu tenho uma pessoa que, cara, é incrível, Júnior, eu duvido que ele desligue e ele substitua para uma máquina. Ele pode não ter mais função, ele pode pegar aquela área realmente acabou porque um robô está fazendo. Mas se a pessoa é incrível, ele vai arrumar um lugar para ela ficar, porque ele não vai querer perder aquela pessoa. Não perde. A gente não perde, você sabe disso. Você tem uma pessoa muito boa que você vai inventar uma área para ela. Você vai fazer qualquer coisa, mas você não vai querer demitir. Ou entregar ela de bandeja para o mercado. Falar, olha, eu investi durante um ano, eu dei treinamento, eu aculturei essa pessoa, ela me entrega muito resultado, mas ela não cabe mais aqui. Toma. Você inventa um lugar. Não, eu acho muito difícil. Sim. Sim. Não tem jeito, assim, claro, né? A gente está falando sobre uma média. Cara, às vezes algumas coisas não tem jeito. Eu preciso desligar meu time inteiro, acontecer alguma coisa. Mas no final, geralmente isso acontece. Se a pessoa é muito boa, você vai querer encontrar um lugar para ela. Então, eu acho que tem primeiro essa visão de construção de mercado do que a gente quer. Quando a gente fala dessas novas funções, e aí eu acho que, de novo, eu volto para uma bolha de olhar com romantismo do que está acontecendo. Talvez hoje o maior ganho do meu lado, quando a gente fala sobre inteligência artificial, é a capacidade que a gente está tendo que desenvolver de se comunicar melhor. Porque se eu coloco qualquer prompt no chat GPT, você aqui, cara, usuário básica, se eu não me comunico direito, ele me entrega qualquer coisa. Então, eu tenho que aprender a falar, aprender a pedir, aprender a saber o que eu quero, aprender a calibrar aquele processo para ele conseguir me trazer. Se eu fizer qualquer coisa só, eu não chego no resultado que eu quero. Só que isso também tem para pessoas, porque às vezes... Ou você chega no resultado... Desculpa te interromper, mas eu tô aí...
Exatamente, que é meio padrão, é pasteurizado, né? Todo mundo muito igual. Então, concordo Se eu 100% colocar também. uma pergunta, eu, você, a gente vai chegar no mesmo lugar porque vai estar ali. E ainda tem uma outra adaptação que eu preciso, ele fica viciado. Então, se ele conversa muito com você, se eu chegar no seu e fizer uma pergunta, ele vai responder de acordo com as suas conversas, não de acordo com as minhas e vice-versa. Então, eu Sim. preciso, no futuro, de profissionais que venham calibrar para saber se está certo. Eu preciso ter alguém vigiando esse time de agentes para saber se eles vão me entregar a forma correta, porque senão eu posso perder. E aí vou trazer para o meu exemplo, né, do recrutamento e seleção. Se eu tenho ali e eu não faço a manutenção, a revisão desse processo, desse agente, às vezes eu posso estar perdendo um talento incrível, porque por um desvio de resposta, ou que a pessoa não soube responder, eu perdi essa pessoa. Então, eu acho que a gente tem que também ter profissionais que saibam fazer, mas que calibrem se a função dele está entregando correto, como qualquer líder. Porque independente se ele vai ser um agente, se vai ser um humano, se ele vai ser um robô, eu preciso dessa capacidade de entender se a gente está calibrando da forma correta a expectativa versus a realidade. Então, de novo, eu acho que Total. em algum momento vai ficar obsoleto algumas funções, porque é simples, cara, e aí é conta de novo o resultado. Sim. Se você está fazendo pior, vai ter, mas se você tem lugares, se você sabe fazer, e a liderança cada vez mais, você vai saber entregar o que a gente precisa com uma comunicação clara. Uhum. E você acha que Não, acho que tá perfeito, eu concordo 100% contigo, a tua visão. Assim, o que eu tenho de contraponto, né? Não na tese, mas eu acho que tá tão rápido, tudo, que a gente nunca viveu isso tão rápido. Acho que a nossa idade já entrega, né? Eu fiz até um post esses dias, a gente viveu a época do orelhão e do iPhone, né? A gente viveu essas épocas muito loucas, assim, a gente pegou isso, né? A gente na rua e hoje você numa rede social, então a gente tá pegando gerações, acho que a gente está no único momento da humanidade que tem 5 gerações juntas, né? Bisneto, neto, filho, enfim, tem muitas gerações e muitas desses, tirando os bisavós, estão no mercado de trabalho, então tem um choque cultural também, né? Assim, você tem uma pessoa de 70 anos com uma pessoa de 18. Então é um gap grande de cultura, né? Como esse cara de 70 foi criado ou doutrinado profissionalmente, né? Seguir a carreira, tal, aquela história toda. Mas eu concordo contigo, eu só ainda fico pensando o que a gente nem sabe que a gente não sabe, porque, de novo, tá tão rápido. Eu acho que qualquer mudança, não só no mercado de trabalho, mas qualquer mudança cultural, econômica, política, social, ela tem um choque, caos, e depois ela vai se estabilizando. Todos os temas foram assim, né, ao longo da história. Então eu não sei o que pode acontecer. Hoje a gente fala isso, né? Puta, vai ter gente, o papel da pessoa e tal. Daqui a pouco pode ser que vai chegar um negócio que a gente nem sabe, mas eu ainda tenho essa visão, não vou dizer que é romântica, mas ideológica, eu acho que o humano sempre será necessário. As funções, de novo, aquela coisa repetitiva, aconteceu lá na Revolução Industrial, porque deve ter sido o mesmo choque para os caras, né? Eu aperto o parafuso, daqui a pouco você fala, tem uma máquina que aperta parafuso para você. Muito mais rápido, não cansa, não desliga nunca. Então, cara, beleza, esse é o choque. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu concordo 100% contigo nessa visão. E eu acho que essa coisa de subir de nível, ser generalista e tal, eu acho que ele te leva para esse lugar de não ficar para trás. Porque você precisa disso. Pegando o exemplo do cara que você deu da ponte lá, que eu acho maravilhoso, até esqueci de comentar na hora. Imagina esse cara técnico há 30 anos, ele sabe melhor do que ninguém fazer isso. Mas ele quer virar o CEO da empresa. Não tem como esse cara ser só técnico. Porque quando ele olha assim, eu sei construir uma ponte perfeitamente no Japão e tal, mas como é que é o economics disso? Quais são as pessoas que precisam? Quais são os parceiros? Qual é a cultura da empresa? Como é que a gente faz as pessoas desempenharem melhor? Como é que eu faço o reporte para o conselho? Então, acho que entra na outra camada também que a gente falou, né, não vou nem dizer que é soft skills, mas é desses componentes extras que a pessoa precisa saber. Então, eu estou falando isso tudo para dizer que quando a pessoa quer subir de nível, a minha perspectiva é, cara, curiosidade e vai aprendendo, vai se metendo, vai lendo. Essa é a pessoa que não pode ficar para trás. E para mim a atitude é o ponto principal disso, cara. Assim, vai ser meio chato, né? Vai ser meio petulante. Só tem que ter cuidado com o nível para você não burlar pular um muro que você fala, calma aí. Mas eu acho que a atitude faz você ir um pouco mais, porque aí você vai tomando porrada, você volta, você vai um pouco mais, você vai um pouco menos, mas você está aparecendo, você está contando a tua história, você tem uma narrativa, você vai ter um storytelling ali construído dentro daquele framework que eu vou construir bonitinho para a gente publicar, enfim. Então, estava filosofando aqui sobre capacidades do futuro da pessoa, né? Eu acho que é caos, vai para o caos e vai.
uma das principais para mim, assim, que eu acho que é a capacidade de aprender. Eu acho que a gente se coloca, e até trazendo esse lugar, né, que você falou, a gente não sabe como vai ser, e a gente não sabe realmente, a gente nunca soube. A Uhum. gente tem teorias É, que vai acontecer, outras vão e outras não, né? Outras morrem pelo caminho, mas eu acho que se a gente se coloca no lugar de aprendiz constante, a gente quebra muitas crenças ao meio do caminho, né? Porque o lugar de aprendiz você está o tempo sim, todo se colocando para cara, me ensina, vou fazer diferente, mas é se colocar num lugar de aprendiz em que eu troco, não que eu só recebo. Então, eu perfeito. não sei o que vai ser no futuro, mas eu quero aprender. Eu não sei como vai ser, mas eu quero me adaptar. Eu não sei como vai ser, mas eu tô aqui disposto. Eu não sei como vai ser, mas eu tô correndo atrás. Então, eu acho que essa atitude, o aprendizado, é que fazem a diferença pra gente, enquanto profissional, pra gente pensar qual lugar que eu vou. E aí, até esse exemplo que você trouxe, né, desse especialista. Então, acho que, cara, se ela é uma pessoa que tá apaixonada só por construção de pontes, ele tem que ser um especialista em construção de pontes. Para você ser um cargo de liderança, de gestão, você tem que ser apaixonado por negócios. O que eu faço, qual é o impacto que eu Uhum. tenho a partir de construir uma ponte. Eu acho que a gente entende um processo muito maior. Se a gente quer ser especialista, cara, não se mete em negócio. Porque você vai ser infeliz, você não vai conseguir trazer. A gente foge tanto, e aí, de novo, meu exemplo, cara, eu falo sobre tanta coisa hoje, recrutamento de seleção é um sininho aqui do lado, mas assim, cara, não é só sobre isso, é o que impacta isso, qual é o resultado que eu trago, como é que eu faço, e a gente se perde dentro desse caminho. Eu acho que até essa identidade, como a gente se, quando você pergunta, cara, quem você é? Eu falo, cara, eu sou raiz, mas eu não faço mais isso, né? A minha carreira foi através disso, mas a gente se libertar desse processo, a gente ter a segurança de assumir esse lugar também, é muito desafiador para a gente poder falar, tá, e agora quem eu quero ser? O que eu vou fazer? Qual é o resultado que eu vou entregar? Então, eu acho que essa capacidade da gente aprender também a quem a gente quer ser, mas dentro de uma mesma narrativa, de um mesmo propósito, é que faz toda a diferença para um processo e para um progresso de futuro. Nossa, Fê, eu ia falar, estamos chegando na reta final e tal, quais são os seus recados finais? Mas eu acho que esse fechamento foi maravilhoso, mas ainda assim, Fran, acho que a gente cobriu aqui um pouco do nosso objetivo, né, de falar, enfim, do profissional não ficar obsoleto, o que é o profissional valorizado agora, como é que essa pessoa sobe de nível, o que ela tem que buscar, como é que ela constrói. Então acho que você trouxe uma visão maravilhosa, e você sabe que eu amo as tuas frases e a tua visão, não vou dizer que é radical, mas aquela, assim, aquela porrada que você dá que a pessoa fica assim, cara, em choque. Então, cara, maravilhoso. Então, queria te puxar aqui para os recados finais, enfim, alguma coisa que a gente não cobriu, mas o que você quer deixar de recado para o mundo? A Fran, para quem não sabe, tem uma frase maravilhosa que eu roubei em alguns momentos e eu uso, que é bora dominar o mundo. Então, isso te dá essa vontade de fazer. Então, o que você quer deixar de recado aqui com a sua visão romântica, maravilhosa sobre humanos? Eu acho que essa capacidade de aprendizado o tempo todo, eu acho que o Bora Dominar o Mundo, ele vem muito desse lugar, né? Mas não é o mundo é o meu mundo, é o lugar que eu quero estar, é o lugar que eu quero construir. Eu acho que é o impacto que eu crio, as pessoas que eu consigo movimentar. Acho que a nossa jornada, quando a gente está no mercado de trabalho, cada vez mais inevitável, o que a gente faz é conseguir transformar as pessoas que a gente caminha ao lado, que a gente tem algum contato. E eu acho que a gente ter esse domínio de quem a gente quer ser e aprender a estar nesse lugar, a ficar cada vez mais confortável nessa transformação, eu acho que é o nosso maior diferencial. E aí, se você quer ser liderança, se você quer mudar de emprego, se você quer mudar de empresa, se você não está feliz ou você quer empreender, enfim, eu acho que qualquer carreira, eu acho que esse conhecimento que a gente tem que ter, muito baseado nesse impacto que a gente quer realmente causar, mas sempre com os dois lados. Eu acho que por muito tempo a gente viveu uma polaridade entre propósito e resultado. E talvez seja esse o maior desafio que eu vejo hoje quando eu converso com profissionais em geral do mercado, que é olhar só para um lado. E um lado só não paga conta e um lado só não sustenta a vida. Então, a gente ter esse equilíbrio de falar, cara, o que eu estou fazendo está alinhado com o que eu quero, com quem eu sou, com os meus valores, eu acho que isso tem que ser inegociável. Mas ao mesmo tempo eu preciso dar resultado, porque eu também quero resultado. Eu quero resultado pessoal, eu quero viajar, eu quero ter minha família, eu quero ter tudo. Tem essas trends, né, na internet, a pessoa quer ter tudo, quer viajar, e tá tudo bem, gente, desde que você faça por onde. O errado é quando você tá sentado e, cara, jogando na loteria, quero ganhar na loteria, mas eu nem jogo. Então, eu acho que é o que eu faço Total. para ir pro protagonismo nesse processo. Então, e é isso, atitude. Não tem jeito. Perfeito. Muito bom, Fran. Pô, obrigado aí de novo pelo teu tempo. Maravilhoso falar contigo. Saudades. Como é que o povo te encontra? Fala um pouco do Ditato, as redes, não sei se são abertas, acho que sim, né? Ou pelo menos o Não, profissional deve abertas. ser.
Tô nesse desafio, né, de posicionamento. Eu acho que, cara, não adianta a gente falar e não fazer de novo. Então, Casas Ferreira não pode ser espeto de pau. Eu acho que é uma construção de autoridade que a gente quer estar, porque não adianta isso, né? Eu sou conhecida dentro de um nicho muito pequenininho, mas de que forma a gente impacta outras vidas e que a gente traz. E acho que o mercado de trabalho fala sobre isso também. Então, tô no LinkedIn, tô no Instagram. O Elas é muito bacana, é um projeto novo que ainda vai fazer um ano, mas a gente está impactando muitas mulheres. E é realmente um processo de conexão. Então, eu tô sempre disponível para cafés, eu acho que conversar com pessoas. Sempre agradeço você por tudo. Eu acho que eu já te falei isso várias vezes. Sempre quando eu posso, eu trago essa honra de falar com você e falar sobre você, porque eu acho que você ajudou muito a minha empresa, me ajudou muito como pessoa. Eu saí da síndrome do cachorro vira-lata, eu sempre falo sobre isso com você. Então é sempre um prazer. E o que você me chamar, desde jogar futebol de botão a falar qualquer coisa, eu vou topar imediatamente, porque eu sou muito grata mesmo para você. E acho que é isso. Maravilhoso. Fiquei emocionado aqui, obrigado. Pô, sabe que é recíproco também, então vamos Maricacundo, falar assim, outras vezes aqui. Exatamente. Obrigado, Fran. Valeu. Beijão, falamos.